Eu espero que tenha melhorado agora. Que bom que você está aqui. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de poder falar um pouco hoje sobre inteligência artificial, principalmente IA generativa, que é algo que que me apaixonei nos últimos anos. E eu gostaria de começar hoje falando com vocês sobre um artigo que foi publicado ali em 1950. Um jovem matemático chamado Alan Turing vai publicar um artigo chamado Computer Machine Intelligence. E ele começa o seu artigo científico com uma pergunta: se as máquinas podem pensar. O que machine thinks? Logo nos primeiros parágrafos, ele percebe que essa pergunta não fazia muito sentido. Isso ia levar a algum beco sem saída, algum beco semântico, porque máquinas e pensamentos não faziam muito sentido na cabeça dele. Então, ele muda a perspectiva do artigo dele com um jogo, que a gente chama de o jogo da imitação. Como é que ocorria o jogo? Você tinha um homem, você tinha uma mulher e você tinha um interrogador. Esse interrogador, ele tinha que descobrir quem era o homem e quem era a mulher, apenas por escrito, através de algumas perguntas. Por exemplo, qual o tamanho do seu cabelo? Ou outra pergunta, qual a cor do seu cabelo? Então, o homem ou a mulher escrevia por escrito e o interrogador tinha que descobrir. Claro que tinha alguma frequência de acerto do interrogador, se era homem ou se era mulher. Então, Alan trocou então a perspectiva. Ele colocou no lugar de um ser humano uma máquina para fazer o mesmo teste. Então, aqui nesse caso aqui, a gente estaria a mulher e a máquina. O interrogador não sabe. E o interrogador continua as perguntas. Qual o tamanho do seu cabelo? Qual a cor do seu cabelo? E por aí vai. E ele tem que descobrir. E Alan termina a sua introdução perguntando se a frequência de acerto ou de erro do interrogador iria ser alterada ou não. Tá? Isso foi, de certa forma, o começo do teste de Turing. Vou desafiar você hoje. Vou colocar você no lugar do interrogador. Agora imagine que você tem que diferenciar ou acertar entre dois trabalhos acadêmicos. Você não sabe quem escreveu esses trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico é entregue para você dois. Você só sabe que um foi escrito inteiramente com ferramentas de inteligência artificial, com uma supervisão humana, claro. O outro foi escrito inteiramente por um ser humano. Entendeu o teste? Você vai receber esse. Um foi escrito todo com inteligência artificial e o outro não. Eu pergunto para você: você saberia diferenciar o que foi escrito com ferramentas de inteligência artificial e o outro que não foi? Posso fazer um teste aqui, professor? Quantos aqui conseguiriam diferenciar um do outro? Conseguiriam? Então, quantos não conseguiriam? E, obviamente, a gente tem um terceiro público aqui até. Fizeram esse teste nessa conferência chamada Conferência de Representações de Aprendizado 2025. Uma startup que desenvolve um cientista artificial, vamos dizer assim. Eles submeteram um trabalho. A startup e a coordenação da conferência sabia
quem escreveu o artigo. Foi inteiramente escrito por a inteligência artificial deles. E aquele trabalho ali passou no processo de revisão. E o trabalho iria ser publicado se não tivesse sido tirado, obviamente, porque era um experimento que eles faziam. Claro que a gente não está falando de um chat GPT da vida apenas. Ele tem essa inteligência artificial tem várias ferramentas de IA, todas trabalhando de forma sincrônica, todas trabalhando, claro, de forma... Cada um faz o seu melhor e existe uma que monitora todas essas ferramentas. Então, essa pergunta, as máquinas podem pensar? Eu trazendo para vocês hoje, e vocês, pela introdução que foi feita aqui, até mesmo essa pergunta se a gente deve ou não usar a IA, já não faz mais sentido. E se você está aqui, eu acho que também não faz sentido para você. A pergunta que a gente deveria fazer é como a gente usa essas ferramentas de inteligência artificial com propósito, inteligência e ética, claro. Lembra essa pergunta, tá? Ela vai ser repetida no final da apresentação. Propósito, inteligência e ética. E você tem que ter isso, se você é um pesquisador, se você é um acadêmico. Você tem que se perguntar qual é o propósito da sua pesquisa. Por que você faz pesquisa? Você quer resolver um problema? Achar uma solução? Isso você tem que se perguntar. Para ajudar você, tem esse infográfico da Universidade de Cornell, que ele divide o ciclo de pesquisa em 4 etapas. O primeiro tem essa concepção e a execução dessa ideia. O segundo ciclo é como você dissemina. Então, aqui para nós existe congresso, artigo científico, artigo de blog, hoje TikTok também, tá? Mas enfim. O terceiro é como você leva os resultados da sua pesquisa de forma prática, de forma para a sociedade. Então, aqui vem produtos, startups, propriedade intelectual e etc. E o último, ou também pode ser o primeiro, dependendo do ponto de vista, é a questão de financiamento. Onde vem o dinheiro para o financiamento? E na questão do seu propósito, seja qual for o seu propósito, você tem que considerar o ciclo de pesquisa que você tem. E esse ciclo de pesquisa, todo ele vai ser afetado pelas inteligências artificiais e as inteligências artificiais generativas, que é o meu objetivo atualmente. Quando eu comecei a estudar um pouco mais as inteligências artificiais generativas, claro, além do ChatGPT, além do Perplexity, do Claude, do Gemini, do Copilot, a gente conseguia dividir em 4 grupos de ferramentas de inteligência artificial. Você tinha pesquisa e análise de literatura, e ali você tem o Semantic Scholar, o Elicit. Você tinha ferramentas de escrita científica. O principal representante dessa categoria seria a ferramenta de IA, o Geni, que a gente vai falar, Geni, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O PaperPal também, na época, era uma ferramenta muito útil. Você tem análise de dados. O principal representante desse grupo seria o Claude e o Julius. E você tinha a questão de aprendizado. Isso foi quando eu comecei, ali, finalzinho de 2022, pesquisar. Um ano depois, nós conseguimos dividir já em 9 categorias. Então, você tem, no primeiro grupo ali, você continua tendo aquelas ferramentas de busca e revisão de literatura, escrita e edição acadêmica, análise de dados, apresentação e criação de conteúdo visual, automação e revisão de resumos. Você tem um segundo grupo, que aqui vai extração de informação, interação com o documento, com o PDF, etc. Você já tem as IAs que vai lhe ajudar em relação à programação e análise computacional, organização do conhecimento e, claro, os
chatbots e assistente de pesquisa. O 10º eu vou deixar por último. O 10º você vai começar a ouvir esse ano, e ano que vem provavelmente já vai fazer parte da sua vida corriqueira. Então a gente temos esse 9. Eu contabilizei até sexta-feira passada 62 ferramentas de inteligência artificial que você pode usar dentro dessas 9 categorias. Se você quiser, eu posso mandar um documento para o professor Carlos e ele distribui para você. Tá? Lá tem o resumo do que faz a IA e o link para que você possa dividido nessas categorias. 62. Quando eu conheci a professora Thalita, em fevereiro, dia 17, depois do 17 de fevereiro, eram 52. Tá? Então, um mês, a gente está falando de 10 ferramentas de inteligência artificial. Isso eu cataloguei, tá? Para você ter uma ideia. Hoje, pelo nosso tempo, eu vou passar por 4 grandes grupos de ferramentas de inteligência artificial generativa. A primeira, busca e revisão de literatura, ou seja, vão ser localizar e organizar fontes relevantes para a sua pesquisa. O segundo grupo, análise de dados e visualização, vão ser sistema para classificar e sintetizar informações. O grupo mais polêmico, que é escrita acadêmica, assistente para aprimorar a qualidade textual e apresentações visuais. Ferramentas de IA para busca e revisão de literatura. Primeira coisa que você tem que se perguntar: por que você precisa de uma IA que busca e revisa a literatura para você? Lembra a nossa pergunta: a gente tem que ter propósito, inteligência e ética. Eu posso responder para você: economia de tempo. Eu não sei na sua área, mas na minha, todo dia tem artigo publicado na literatura. Todo dia. Como é que você vai, primeiro, saber que foi publicado? Como é que você vai organizar esse conhecimento? Como é que você vai sintetizar a informação de se todo dia tem artigo científico publicado? Então, as IAs generativas podem ajudar nesse sentido. Elas podem dar mais precisão na sua busca. Então, se você tem uma pergunta de pesquisa, você pode fazer essa pergunta de pesquisa para ela e ela vai relacionar artigos que estão conectados com a sua pergunta de pesquisa. Por último, você consegue ter uma maior conexão entre esses artigos que você encontrou, esse mar, esse oceano de artigos científicos, você consegue fazer conexões entre esses artigos científicos. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Aqui eu coloquei, quanto mais próximo você tem do centro, mais importante, na minha opinião, é de você ter contato com essas ferramentas, tá bom? Então, você tem aqui Little Maps, Wonders, Connect Papers, o Logic, que era a Furai, mas mudou o nome. Você tem o site, você tem o Samuel, você tem o Rap e você tem as principais que eu considero, tá? Que é o Semantic Scholar, o Elicit, Perplexity e o Consensus. Essas três, deixa eu ver se eu consigo. Essas três, Elicit, Consensus e Semantic Scholar, serve mais para uma busca acadêmica, mais precisa do que o Perplexity, tá? Em alguns testes que eu vi, o Perplexity, ele lhe dá resultados de uma pergunta que você fez, mas é muito baseado em sites e blogs, as referências dele, tá? Ele poderia ajudar, por exemplo, para você saber o que estão falando da sua pergunta de pesquisa nos sites e blogs. Mas, como referência acadêmica, ele não é tão preciso quanto as outras. As ferramentas de IA para análise de dados e visualização. Então, de novo, por quê? Você deve usar uma IA para análise de dados. Se você tem artigos sendo publicados diariamente,
Isso diariamente. Então, imagina o que já foi, antes de você começar a fazer pesquisa, já tem um monte de artigos. Então, todo dia são mais. Então, você tem um grande conjunto de dados. Então, a IA generativa, ela pode trabalhar, pode agrupar todos esses de forma mais rápida para você e de forma mais fácil também. Tá? Você vai ter visualizações interativas, então elas vão conseguir fazer gráficos para você, que você consegue conversar com esses gráficos. Você vai conseguir juntar as informações que estão nos seus dados de forma muito mais simples e sem precisar, por exemplo, de um estatístico para estar com você, tá? Para você fazer essas análises estatísticas. E você tem a questão da acessibilidade, tornar mais fácil a questão de trabalhar com os artigos. Temos 4 aqui. Eu cito aqui o Flourish, que você vai ter questões de gráficos interativos e infográficos com ele. O DataLine, que vai você permitir interagir com seus dados, usando consultas de linguagem natural. O Julius, que é o que eu recomendo para você, se você precisa de um assistente de IA, de análise de dados e visualização. Ele é o mais completo hoje, na minha opinião. Tá? E o Brix, que ele vai trazer também, transformar dados de planilhas, né, em visualizações interativas. Esses aqui, você pode agrupar eles com o ChatGPT, por exemplo, e o Claude. ChatGPT e o Claude são muito bons nessa questão de análise de dados, não tanto quanto questão de visualização, quanto essas. Tá? Se você colocar essas no Google, você vai ver a capacidade que elas têm de gerar gráficos que você consegue conversar com esses gráficos muito melhor e muito mais fácil do que o ChatGPT e o Claude, por exemplo. Bom, o terceiro grupo, ferramentas de escrita e edição com inteligência artificial. E aqui, quando eu tenho algumas palestras de ferramentas de IA generativa, esse aqui é o grupo mais polêmico de todos. E aqui, queria trazer esse artigo que foi publicado recentemente. Eu entrei em contato com ele semana passada, que é de um editor da ACS Newsletter, em que ele faz a pergunta se a gente, em algum ponto, a gente deveria desistir da escrita de trabalhos acadêmicos. E ele começa lembrando para nós pesquisadores o fluxo de uma pesquisa científica. Então, se você vê no artigo dele, ele vai começar com 105 etapas na pesquisa científica. Você tem uma pergunta, curiosidade, ideia. Você tem a parte dos experimentos, planejar os experimentos. A terceira é produzir os dados. A quarta, analisar os resultados e interpretar. E escrever o trabalho científico e publicar ele, divulgar ele nas redes sociais. E ele se pergunta se nós não perdemos já a batalha de escrita para as inteligências artificiais. E ele fala no artigo dele que isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque nós deveríamos estar focados na primeira parte, nas ideias, nas questões que nós temos que resolver. A parte última, a parte de escrever, escrita científica é importante, com certeza. Com certeza. Mas não deveria ser tão polêmico quanto eu percebo a questão da escrita. E eu concordo com a pergunta com ele. Eu não sei se a gente já perdeu a batalha de escrita, tá? Com ele. Mas por que você deve usar IA na escrita acadêmica? Hoje, antes da gente falar, a gente vai falar um ponto sobre ética. Só para a gente não pular as etapas, as grandes editoras hoje
não permite que você use IA generativa para escrever todo o seu trabalho acadêmico. Elas não permitem. Isso está nas políticas delas. Então, óbvio que você não vai usar uma IA generativa para escrever todo o processo. Estamos falando de 2025. Pode ser que o evento do ano que vem, aqui na FAO, as editoras já tenham mudado a política. Mas hoje, você não pode usar a IA generativa para escrever todo o seu artigo científico, tá bom? O que você pode fazer? Você pode usar a IA generativa para melhorar a clareza e coesão. Eu não sei quantos aqui têm a dificuldade de escrever com clareza. Posso perguntar para você? Você escreve com clareza? Ó. Pergunto, o que é clareza? Tinha uma professora que falava para mim, na sala, ela falava, se a sua tese, a sua avó não entender, você não escreveu com clareza. Eu nunca consegui. É a sua avó. Tá? Nós temos dificuldade, nós como pesquisadores, não sei, eu espero que na arquitetura seja melhor. Seja mais interessante ler artigo científico. Mas às vezes eu pego alguns artigos científicos que não anda a leitura. Você trava, é um texto que não flui. E a IA generativa pode fazer isso para nós, tá? Clareza e coesão. Dentro desse, ela pode sugerir uma estrutura otimizada, uma estrutura que faça sentido para você contar uma história científica. O seu artigo científico, ele tem que ser uma história. Ele tem que ter começo, meio e fim. E fazer sentido essa história. E aí a generativa pode. Citações automáticas, elas vão fazer. Outros já faziam, tá? Então, outros softwares já faziam. Não é algo exclusivo delas. E uma revisão acelerada. Então, você pode treinar o seu ChatGPT para atuar como um revisor acadêmico. E ele dá um feedback no seu artigo científico. Bom, as ferramentas mais interessantes hoje em relação à escrita e à edição acadêmica, você tem Genai, PaperGen, Samuel, Yumi, você tem o Grammarly, Lex, TenoshL e Penelope AI. Dentre esses aqui, a primeira dali, ela de fato, ela escreve por você, tá? Então, se você der um comando para ela, ela vai escrever um artigo, um parágrafo ou frase e ela vai escrevendo para você partes por partes. Aquele Grammarly, ele vai atuar principalmente na questão gramatical do seu texto científico. Então, dessas aqui, o Grammarly já era antes a que era mais aceita nas editoras, porque ele não vai escrever por você, ele só vai melhorar a gramática. Bom, o Penelope AI, ele foi treinado, essa inteligência artificial foi treinada com revisores, com algum banco de dados que fornecia análise de revisores. Então, ele é um revisor para você do seu texto acadêmico. Bom, e o mais interessante visualmente, e eu acho para vocês vão gostar muito dessas aqui, as ferramentas de IA para apresentação e criação de conteúdo visual. Novamente, por que você deve usar IA para criar conteúdo visual acadêmico? Eu não sei vocês, mas começar a fazer uma apresentação de slide é muito cansativo, demora muito, não sei vocês. E eu aprendi recentemente que antes de você começar a PowerPoint, você tem que escrever a história da sua apresentação antes de você ir para o PowerPoint. Então, olha o tempo. Tá? Eu não estou falando de imagens,
de figuras, de fontes. Eu só estou para você estruturar ela. E a IA generativa automatiza isso para você, tá? Ela organiza conceitos, às vezes difícil de você dizer, conceito às vezes muito abstrato. Como é que você vai colocar aquilo numa apresentação? Ela organiza para você. Gera apresentações profissionais e melhora a compreensão do que é dito. Aqui eu trouxe 4. O Napkin, que é excelente para fazer diagramas e fluxogramas. Então, se você quer memorizar algum conceito que foi dado em sala de aula, você coloca um texto lá e ele vai fazer um diagrama para você. O Pitch vai oferecer para você mais de 100 modelos editáveis que você pode utilizar e adaptar na sua apresentação. O Map, que é excelente para transformar PDFs em mapas. E o meu favorito, que é o Gamma. Hoje ele não é mais Gamma AI, é Gamma App, tá? Que a base dessa apresentação que vocês estão vendo foi feito com o Gamma e o Canva. Pode ser que em algum futuro a gente coloque o Gamma como ferramenta de IA, porque ele está colocando muita inteligência artificial nele, mas eu deixei separado aqui porque o Gamma hoje ele é maior do que essas ferramentas de IA. Bom, se você não tem ferramentas de inteligência artificial, você não começou ainda, por onde você deveria começar? No seu kit de ferramentas de IA. Eu sugeriria você a escolher um dos, está um pouco apagado ali, dos 3 grandes que eu chamo, tá? ChatGPT, Claude ou o Gemini. Você escolha ele e você saiba usá-lo. Com as 62 ferramentas de IA. Aí você me manda um e-mail. Eu envio um e-mail para você e você me responde usando inteligência artificial. E eu não saber a diferença. Esse nível, você saber usar tanto essas ferramentas que você tem uma parte artificial seu lá dentro, tá? Uma vez que você escolheu um desses, ChatGPT, Claude, Gemini ou Copilot, saiba usar algum dessas 3. Ferramenta para pesquisa e busca artigo, Elicit, Consensus e o Perplexity. Para mapeamento de literatura, eu recomendo a você que você use o Little Maps e o Richard Herbst. Para leitura e resumo de artigos, o Notebook LM, ele é uma escolha bem interessante, tá? Assim como o SciSpace. Ferramenta para escrita e edição, hoje o Canva do ChatGPT é muito bom, ele permite você corrigir na própria plataforma do ChatGPT, e o Gemini para a questão de artigo científico. E análise de dados, eu sugiro a você que você comece com o Julius AI e o DataLine, tá? Então são essas 5 categorias, mais alguns chatbots da sua preferência. ChatGPT, Gemini ou Cloud. O Copilot usa muito a questão da OpenAI, então eu não vejo tanta diferença assim, tá? Então, eu prefiro o ChatGPT do que o Copilot, mas aí fica a sua preferência. Bom, comecei dizendo que hoje tem 9 categorias de ferramentas de inteligência artificial e você vai começar a ver ferramentas de construção de agentes de IA. Agora, você já tem algumas startups que trabalham com agentes de IA, você já tem, mas em relação à academia, não estão ainda tão precisas nos testes que eu vi, tá? Mas as coisas andam muito rápidos e com certeza, se não for nesse ano, no ano que vem você vai
também já ter ferramentas que vão lhe ajudar a construir os seus próprios agentes, que vai deixar tudo mais interessante. Esse aqui é um exemplo do que está por vir. Esse aqui é um exemplo, acredito que o pessoal da computação saiba falar melhor do que eu, do laboratório Agent Laboratory Works. Então, ele começa com uma pergunta, ali na parte superior, e ele gera um relatório de pesquisa baseado na sua pergunta. Então, ele é uma inteligência artificial que controla várias outras ferramentas. Se você ver aqui embaixo, você tem alguns passos daqui. E cada um desse passo você tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz o que ela faz de melhor. Por exemplo, a análise de literatura, você usa, por exemplo, o Elicit. Para escrever, você pode, por exemplo, usar o Canva do ChatGPT. Então, toda a inteligência artificial, que você interage, ela controla várias outras ferramentas de inteligência artificial. Outro exemplo que nós temos é o do Google, que é o Yahoo Site, que aqui a função dele é lhe auxiliar nas suas hipóteses, nas suas perguntas de pesquisa. Tá? Tudo que você está vendo, não sei se você está conseguindo ver as cores, tudo que você está vendo de vermelho é uma ferramenta de inteligência artificial e a parte azul é a questão nossa de pesquisadores. Então, a gente entra com uma ideia e aí a inteligência artificial retorna com algum relatório de pesquisa. Então, isso eu acredito que ou é nesse ano ou no ano que vem já vai fazer parte da nossa pesquisa os agentes de inteligência artificial. Eu comecei a nossa palestra perguntando para você como nós podemos usar a inteligência artificial com propósito, inteligência e ética. E você vai ter ao longo dessa semana instrumentos para você responder essa pergunta. Tá? E você vai ter a sua resposta. É importantíssimo que você tenha a sua resposta. Tá? Mas, independente da sua resposta, você tem que levar em consideração que você está, mesmo começando agora, nunca teve tanto poder para fazer uma pesquisa científica como você vai ter agora. Muita coisa será automatizada da sua pesquisa que não foi nos seus professores. Vai ser muito mais rápido. Só que também vai ser mais fácil e mais rápido gerar coisas falsas, informações falsas. E você, em algum momento, se você não tiver um cuidado, todo esse poder, ele pode se voltar contra você. Bom, então você tem que sempre lembrar, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A IA não está aqui para substituir nós como os pesquisadores. Tá? Ela está aqui para amplificar o pensamento do pesquisador que pensa diferente. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, professor.